Olá pessoal, chegamos à nossa aula de número 5 e nós vamos continuar falando de movimento unidimensional. Tá? O conteúdo da aula de hoje é o seguinte: vamos fazer uma pequena introdução a limites e derivadas do ponto de vista matemático, para ficar um pouco mais claro aquilo que nós falamos sobre velocidade. Tá? Nós vamos discutir, bom, isso é uma digressão matemática. O que é uma digressão matemática? Nós estamos saindo um pouco da matéria que de fato é a matéria do curso e estamos dando uma volta, um passeio pela matemática. Vai ser uma coisa bem suave, tá? Só para complementar o que nós temos aprendido na física. Então, a segunda parte vai ser o item 2.3 do Moisés, né? Seção 3 do capítulo 2, que é o problema inverso. E por último, nós vamos falar da seção 2.4 do Moisés, que trata de aceleração. Bom, vou fazer uma pequena introdução aqui a limites e derivadas, tá? Um passeio aqui pela matemática, uma digressão matemática. Se você quiser uma breve introdução a funções, limites e derivadas e alguns um pouco mais de detalhes, você pode dar uma olhada no Fundamentos de Matemática Elementar número 8, tá? Antigamente, limites e derivadas estava no programa do ensino médio, algumas escolas, alguns vestibulares ainda cobram, é muito útil para concurso. E o que eu digo para vocês é que qualquer edição do Matemática Elementar serve, tá? A mais antiga é excelente, não faz diferença nenhuma, tá? Bom, nós vamos aqui dar uma pincelada no assunto, certo? Bem suave mesmo. Então, antes, vamos definir limite. O que é um limite para a gente aqui, certo? Então, pense na seguinte função. Você tem uma função que é x² menos x mais 2, certo? E aí, nós vamos tentar entender qual é o limite dessa função quando x vai se aproximando de 2. Então, nós vamos tomar valores, pega essa coluna aqui, nós tomamos aqui valores de x que vão se aproximando de 2 por baixo, por valores menores que 2, ou seja, aqui no gráfico é como se eles fossem chegando no 2 vindos da esquerda. Né? Eu peguei o 1,5, 1,8. O que é que vai acontecendo com o f de x? Ele sai de 2 para 2,75, 3,44. Aí você vê que ele vai aumentando. Quando o x é 1,99, o f de x é 3,997001. Tá? Então, você está vindo aqui pela direita, né? Como se esse ponto tem a imagem bem aqui. Esse ponto tem a imagem bem aqui. Esse ponto tem a imagem bem aqui. Quando você estiver aqui no 1,99, você vai estar aqui no y, que é 3,997. Então, onde é que o f de x está chegando? Bom, essa é a pergunta. E se a gente vier por valores superiores? Se a gente vier por valores que são maiores? Se a gente vier pela direita? Né? Se nós nos aproximarmos de 2 pela direita. Quer dizer, eu peguei o valor de x3, depois 2,5, depois 2,2, depois 2,1 e vou fazendo isso, né? Vou aumentando aqui, estou considerando essa coluna aqui, tá? Vou aumentando os valores de x. Conforme isso vai acontecendo, olha o que acontece com o f de x. O f de x era 8, cai para 5,75, cai para 4,64 e por aí vai. Quando o x é 2,001, o f de x é 4,003001. Quer dizer, né? Esse ponto aqui tem a imagem lá em cima. Esse lá em cima. Esse lá em cima. Quando você está chegando bem aqui, olha para onde é que você está. Né? Você vai chegando bem perto de um certo ponto. Que ponto é esse? Né? Então, o que essa tabela está dizendo que acontece quando a gente vai se aproximando de x igual a 2 pela direita e pela esquerda. Bom, não é difícil a gente perceber que, na realidade, a gente está chegando perto desse ponto aqui. Né? Quando esse ponto aqui é 2 no x, 4 no y. Então, o limite dessa função parece ser 4. Né? Então, a gente tem a noção de que quando x² menos 2x... Desculpe, quando x tende a 2, então x² menos x mais 2 vai para 4. Isso quer dizer que o limite de x² menos x mais 2, quando x tende a 2,
é igual a 4, certo? É isso que a gente está dizendo. Bom, isso aqui é um exemplo, claro que isso tem uma definição mais rigorosa e tal, mas o que é que a gente quer dar uma noção de limite, né? E o que é que isso quer dizer? O que é que a gente está querendo dizer com isso? Bom, a gente está dizendo o seguinte, né? Quando é que a gente diz que o limite de uma função, quando x tem um determinado valor, é tanto, né? Quando é que a gente diz que limite de f de x quando x tende a A é L, tá? É o seguinte, é quando a gente puder fazer o f de x muito próximo de L, tão próximo quanto a gente quiser, apenas tornando o próprio x suficientemente próximo, né, mas não exatamente igual a A. Quer dizer, eu faço o x se aproximar de A, tanto quanto eu queira, da mesma forma como a gente pegou aqui o x e foi trazendo ele para perto do 2, tanto pela esquerda quanto pela direita. E se eu trouxer o x para perto do valor 2, eu vejo que x ao quadrado menos x mais 2 vai para perto do 4. Então, isso significa dizer o seguinte, quando eu pego meu x e levo para A, certo? Quando eu pego o x e levo para A, se f de x vai para L, então é porque o limite de f de x, quando x tende a A, é L, tá? Só para dar um exemplo aqui de uma forma mais geral, eu coloquei lá valores concretos, e se eu usar os valores que eu coloquei na minha definição aqui. Então, isso aqui é x, certo? Isso aqui é f de x, eu vou colocar uma função aqui. Essa função, ela tem um ponto aqui. Isso aqui é A. Isso aqui é L. Então, quando o x se aproxima de A, o que é que acontece com o f de x? Se aproxima de L. Então, isso aqui quer dizer que o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L, certo? Então, guarde essa figurinha, guarde essa imagem na sua cabeça, e você deve estar se perguntando, ok, legal, poxa, que interessante, quer dizer que quando uma função, se eu tenho uma função de uma determinada variável independente, quando essa variável independente vai para um determinado valor, a minha função vai para um outro valor. Ou pela definição de funções, para todo x tem um y. Grande coisa isso. Por que é que eu estou estudando isso? Qual é o interesse disso? Ou a gente vai ver já já, tá bom? Antes disso, vamos dar uma passadinha pelas propriedades de limites, certo? Propriedades de limites. Então é o seguinte, se o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L, e se o limite de g de x, quando x tende a A, é igual a M, nós vamos enunciar, sem demonstrar, as seguintes propriedades. Limite de C, quando C tende a A, é igual a C. Quem que é C? Uma constante. Bom, se ela é constante, eu posso fazer, ela não depende de x. X pode ir para A, pode ir para B, pode ir para Z, W, pode ir para onde ele quiser, que a minha constante não está nem aí para isso. Portanto, que o limite da constante é a própria constante. Tá? Segunda propriedade. Limite de C vezes a função f de x é igual a C vezes o limite da função f de x. Tá? Isso aqui uma situação. Se eu tiver, imagina essa situação aqui. Se eu tenho aqui a minha função, certo? Aí eu pegar e multiplicar, por exemplo, o meu x por 2. Desculpa, o f de x por 2. Eu estou fazendo um limite de 2fx. O que é que vai acontecer com L? Vai virar 2L. Então, é intuitivo a gente ver que a constante vezes o limite da constante vezes a função é igual a constante vezes o limite da função. Tá? Essa é a propriedade número 2. Propriedade número 3. O limite de f mais g de x. Ou seja, o limite de f de x mais g de x. O limite da soma. Olha só, o limite da soma é igual à soma dos limites. Então, o limite da soma de duas funções é igual à soma dos limites dessas duas funções. Então, o limite da soma é a soma dos limites.
A diferença e a soma não são fundamentalmente distintas uma da outra, né? Então, o limite da diferença é igual à diferença dos limites. E no final você vai ter L menos M, enquanto aqui você tinha L mais M, né? Quer dizer, o limite da soma é igual à soma dos limites, o limite da diferença é igual à diferença dos limites. Meu limite do produto, né? Eu pego duas funções e multiplico f de x vezes g de x, ou f vezes g de x nessa notação aqui, né? Então isso aqui é simplesmente o produto. Então o limite do produto é o produto dos limites. O limite do produto é o produto dos limites. Com isso nós já vimos essa propriedade, já vimos mais essa. A sexta, o limite da potência. Adivinha só quem que é o limite da potência? O limite da potência é a potência do limite. Tá? A divisão. O limite da divisão é a divisão dos limites. Agora tem uma observação, né? O limite de baixo não pode ser igual a zero, certo? Porque a gente não pode dividir por zero. E por último, a raiz, a enésima raiz. O limite da enésima raiz, adivinha só, é a enésima raiz do limite. Né? O limite da enésima raiz é igual à enésima raiz do limite. Tipicamente, o limite da coisa vai ser a coisa do limite. Aí, por coisa, você pode entender a soma, a diferença, o produto, a potência, a raiz, tá bom? Então, são bem intuitivas essas propriedades. Elas podem ser demonstradas a partir da definição de limites, tá? Como nosso objetivo aqui não é formalizar um curso de matemática, é apenas que você tenha noções de limites e possa aplicar quando for necessário, que não vai ser a maioria dos casos, mas não tem como eu falar de velocidade sem definir limites. Não há outra definição para velocidade, como a gente viu, né? Então, é por isso que é importante você ter um pouquinho de noção de limites, tá? E vamos ver alguns exemplos, né? Alguns exemplos concretos, como é que a gente calcula limites. Né? Por exemplo, aqui, beleza, tem um limite aqui e tal. Quero calcular o limite vou começar pelo item A, certo? De x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Bom, se eu simplesmente jogar o 1 aqui dentro, né, porque o x não tende a 1, se eu pegar esse 1 e jogar aqui dentro, eu vou ter 1 menos 1 que vai dar 0. E embaixo eu também vou ter 1 menos 1 que vai dar 0. Portanto, eu vou ter 0 dividido por 0. E isso não é definido em matemática. Então, eu tenho que realizar operações que me permitam remover esse 0 que está aí no denominador. Porque, ao contrário, se eu não fizer isso, eu vou ter sempre um 0 no denominador. Como é que eu vou fazer a operação? Não vai ser possível, tá? Tipicamente, o que a gente faz? A gente usa produtos notáveis, coisas desse tipo. Então, esse limite aqui é igual ao limite de... Melhor, quando x tende a 1, de quê? Bom, isso aqui é o produto de dois limites. Quais limites? X mais 1 vezes x menos 1. Quer dizer, eu não alterei nada. Eu só reescrevi o x ao quadrado menos 1. E escrevi na forma de x mais 1 vezes x menos 1. Se você tem dúvidas disso, você não lembra, faça uma breve revisão sobre produtos notáveis, tá? Dê uma olhadinha. Eu sei que isso não é difícil de entender, mas às vezes faz tempo que a gente não vê. Tá? Então, a ao quadrado menos b ao quadrado, isso aqui é a mais b, que multiplica a menos b. Tá? É difícil de provar? Não é. Vamos fazer aqui esse produto. A mais b, que multiplica a menos b. Bom, isso aqui é a vezes a, que vai dar ao quadrado. A vezes menos b é menos a vezes b. Mais b vezes a, menos b ao quadrado. Aí esse cara vai embora com esse e sobrou o a ao quadrado menos b ao quadrado.
Mas quando tá escrito nessa forma aqui, a gente rapidinho chega na forma esquerda. Mas o contrário a gente não pensa em fazer, tá? Não é tão natural. Portanto, dê uma olhadinha. Isso aqui então tem o a mais b ao quadrado, que é óbvio, né? Isso aqui é a mais b vezes a mais b. Mas tem outros, tem a menos... Como é que é? Deixa eu ver se eu vou lembrar agora. A ao cubo menos b ao cubo. Isso aqui é a menos b que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Será que isso é verdade? Bom, não me lembro, mas vou testar. Vai ficar a ao cubo mais a ao quadrado b mais a vezes b ao quadrado menos b ao quadrado menos a b ao quadrado menos ab ao quadrado. Cadê, meu Deus? Menos a ao quadrado menos b ao cubo. Olha só o que aconteceu. Menos ab ao quadrado vai embora com ab ao quadrado. B vezes a ao quadrado vai embora com ab. Então sobrou só o a ao cubo menos b ao cubo. E por aí vai. Tem muitos outros produtos notáveis que podem ter utilidade, tá? Então, nesse caso específico aqui, nós agora podemos dividir o x menos 1 pelo x menos 1. Por quê? Porque o x tende a 1, ele não é igual a 1. Se o x não é igual a 1, então x menos 1 não é zero. Então, não estou dividindo por zero, tá? Então, isso aqui vai ficar o limite quando x tende a 1 de x mais 1. Você pode, se você quiser separar a sua propriedade dos limites e fazer, em vez do limite da soma, vai ser a soma dos limites. Né? O limite de 1 é 1 e o limite de x, quando x tende a 1. Bom, então não é difícil você se convencer de que a resposta disso aqui é 2, tá bom? Os mesmos produtos notáveis podem ser usados nos demais exercícios aqui, tá? Então, vou fazer mais... Bom, vou deixar esses outros 3 para vocês, tá? Aqui, ó. Só precisa fazer produtos notáveis. Se você tiver dúvidas quanto a isso aqui, ou poste nos comentários ou mande uma mensagem no nosso grupo, mas faça essa dúvida chegar até mim que eu resolvo, que eu lhe ajudo. Mas é muito importante que você faça sozinho os itens B, C e D, tá? Tente fazer. Se você se enganchar e não conseguir, excelente. Significa que você está tentando, de maneira honesta, chegar na resposta final. E quando a gente se engancha, é na hora que a gente aprende. É na hora que a gente chega no ponto que a gente não entendeu e que a gente precisa de ajuda, né? Quando essa ajuda chega, ou quando a gente tem uma ideia para dar uma volta nisso, aí é nesse momento que o aprendizado acontece.